Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp comenta resultado de audiência pública realizada com entidades sindicais do ensino superior. A ideia que se vendeu na divulgação desse programa é que a universidade, aderindo a ele, estaria buscando novas alternativas de financiamento e de gestão. Na verdade, o governo federal, que vem promovendo cortes na educação, contingenciamentos de recursos para as universidades federais, está apresentando uma alternativa que é a universidade sendo gerida por uma organização social, uma OS. Vejam, senhores, uma universidade, ela teria uma empresa privada, uma organização social, fazendo ali a administração dos recursos, e os servidores efetivos concursados da universidade, como os administrativos e também os professores, poderiam ser, neste caso, cedidos para essa OS, para essa empresa. E acabaria com isso concurso público para as universidades, uma terceirização dos recursos humanos. A empresa contrataria depois outros funcionários para atuar, e ainda o programa prevê a doação de imóveis federais para essas organizações sociais. Então, nós teríamos a lógica de uma empresa dentro de uma universidade federal, gerindo recursos, recebendo recursos do orçamento da União para administrar, para fazer a gestão da universidade, e dentro de uma lógica, inclusive, para captar recursos, a lógica do mercado, ou seja, o ensino, a pesquisa, a extensão, ao invés de estarem voltadas para o desenvolvimento econômico e social, estariam atendendo aos interesses de empresas privadas, a lógica do mercado. Então, nós teríamos um prejuízo muito grande para o desenvolvimento científico, tecnológico. Nós teríamos, até porque algumas ciências, como dizem determinados ideólogos, né, dessas propostas, algumas ciências não dariam um retorno financeiro imediato, né? Então elas teriam interesse de investir apenas em determinadas áreas. Por exemplo, ciências humanas, ciências sociais não teriam interesse de investimento, né? Então teria um prejuízo muito grande para essas áreas. E é importante a gente dizer que nós teríamos com essa proposta, o fim da autonomia universitária, né, que é um princípio constitucional. Então, eu até tive a oportunidade ontem, né, durante a audiência pública, de falar que este programa do governo federal, Futurice, ele, na verdade, é inconstitucional, porque a Constituição Federal garante a autonomia administrativa, pedagógica e financeira das universidades federais. E com essa proposta, a universidade estaria transferindo essa sua autonomia para empresas particulares, privadas, né, organizações sociais. Então, é uma proposta inconstitucional que fere a autonomia universitária e, de uma certa forma, traria grandes prejuízos para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão nas universidades federais. Nós não podemos deixar de expressar aqui aquilo que os 3 segmentos da Universidade Federal ontem fizeram questão de deixar claro, que são contrários
contrários à implantação, à adesão da universidade a este programa. Sem entender muito do assunto, que Vossa Excelência é professor, e eu não sou professor, fui um bom aluno, professor não. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência está dizendo. Mas se Vossa Excelência hoje entrar nas faculdades federais, a LERJ, não precisa ir longe, entra na Universidade Federal de Dourados e vê a gestão, deputado. Quando Vossa Excelência fala que está estatizando as universidades, não. A universidade continua federal. A gestão, que é administrada por economista, por quem sabe mexer com o dinheiro. Porque agora há pouco eu estava conversando ali com um colega, ele disse que nós, deputado, tiramos a autonomia financeira da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que quando ela foi criada tinha um duodécimo de 4%. A Assembleia Legislativa tinha um duodécimo de 6%. Hoje a Assembleia Legislativa tem um duodécimo de 2,7% ou 2,8%. Então, conforme vai crescendo, você não pode pegar uma coisa que você administra e dar para ela uma autonomia dentro do que arrecada, você tem que dar o que gasta. Agora, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul hoje, o orçamento tem aproximadamente 195 milhões ano, baseado no que nós implementamos aqui o ano passado, que conseguimos aumentar uns 7. 190 é salário, e dentro do salário tem uma quantidade de gente contratada absurda. Tem pessoas em sala de aula, 3, 4 alunos, com um professor que recebe R$12.000 por mês, dando aula para 5 alunos de filosofia. Então eu, sem entender muito, eu acho que o país está numa situação desastrosa, na segurança pública, na saúde, na educação, e eu acho que precisa de pegar o recurso pago pelo imposto das pessoas, que quem paga o imposto é as pessoas. O dinheiro que vai para as universidades é do imposto que nós pagamos, e ter uma boa gestão financeira. Agora, quando Vossa Excelência fala de pesquisa, vê o que fizeram com a Embrapa, é uma das melhores empresas de pesquisa do país, mas hoje a Monsanto e outras multinacionais é que está dominando a pesquisa, e muitas vezes tirando. Por quê? Criaram dentro da Embrapa um corporativismo. Criaram dentro da Embrapa coisas ideológicas. E eu acho que a ideologia, ela é muito linda, a de direita, a de esquerda e a de centro. Mas gestão financeira precisa de otimizar nesse país, na educação, na saúde. Eu discordo, às vezes, quando fala assim, vai terceirizar. Eu acho que não. Vê o que fizeram com a LERJ no Rio de Janeiro. Acabaram com a universidade, uma das melhores universidades do país. Então, quando Vossa Excelência vai em São Paulo e vê as universidades federais, a USP, a PUC, vai lá ver, entra dentro e vê o que está escrito dentro dos laboratórios, dentro dos prédios. São coisas astronômicas, coisas absurdas. Então, levaram para dentro da faculdade ideologia, e na faculdade tem que ensinar o saber. Nós vamos ter o fim da carreira universitária. Nós vamos ter o fim do concurso público, do professor que tem dedicação exclusiva dentro da Universidade Federal. E a administração de recursos voltados para atender a interesses determinados e deixando em detrimento outras áreas, como eu disse aqui, as ciências sociais, as humanidades, num segundo plano, terceiro plano, deixando até de ter investimentos nessas áreas. Ontem, o professor Marco Aurélio, que é presidente da Dufemes, ele falava sobre isso. Estão minimizando, diminuindo a importância das humanidades, das ciências sociais, dentro do contexto da formação dos nossos cidadãos. E é importante, nós não estamos aqui preocupados em formar apenas técnicos, bons técnicos para o mercado de trabalho. Nós queremos, acima de tudo, formar bons cidadãos para atuar no mundo do trabalho, com uma perspectiva de cidadania, com uma perspectiva de contribuição para o desenvolvimento global da sociedade. Então,
Esse programa parece assim, o governo tirando o corpo fora, se miscuindo da sua responsabilidade, deixando de lado a universidade como prioridade para o desenvolvimento do país, entregando a universidade para empresas privadas administrarem o seu futuro, né? E nós vamos, de uma certa forma, retroceder. É importante lembrar que em países desenvolvidos, ontem esses dados foram apresentados lá na audiência pública, como Estados Unidos, na União Europeia, os governos têm financiado a pesquisa nas universidades e esse financiamento gira em torno de 60%. 60% dos recursos da pesquisa realizada nas universidades são financiadas por governos. Então, eu queria aqui manifestar a posição dos professores presentes na audiência pública, dos técnicos administrativos, das suas entidades representativas, dos estudantes que se posicionaram contra a adesão da Universidade Federal a este programa, assim como 24 universidades federais do Brasil afora já se posicionaram contrárias à adesão a este programa. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.